Momento de reflexão com o pastor Claubério Araújo. O tema da mensagem é traumas da alma. Meus queridos, Moisés viveu 40 anos no Egito como príncipe. Moisés viveu 40 anos sendo cuidado pelo rei do Egito, Faraó. Então, passaram-se esses 40 anos. Moisés teve que fugir, pois foi ameaçado de morte pelo próprio Faraó da época, a quem diga que foi Faraó Seti, ou Sete. E quando Moisés foge, ele vai passar 40 anos em Midian, no deserto em Midian. 40 anos do trabalhar de Deus na vida de Moisés. 40 anos do trabalhar de Moisés para com seu sogro Jetro. 40 anos do trabalhar de Deus no emocional de Moisés para com a sua esposa Zípora. 40 anos do trabalhar de Moisés para com seus filhos também. Meus queridos, Moisés passa a cuidar das ovelhas do seu sogro. E com 80 anos de idade, Moisés, ele observa uma sarça ardente, que ela estava em fogo, mas não se consumia. E quando Moisés volta-se para ver, a palavra voltar é se converter. Quando ele converteu-se para o local, para ver aquele fenômeno, Deus brada. E Deus fala com Moisés. Meus queridos, para que nós venhamos ouvir a voz de Deus, nós temos que nos voltar para Ele. E voltando-se para a sarça, Deus fala com Moisés. E Deus diz que viu o clamor, ouviu o clamor de Israel e viu o que os seus opressores estavam fazendo a seu povo, e que ele tinha descido para livrar Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele vê a nossa luta, Deus ele vê o nosso labor, o Senhor ele vê o que os nossos opositores fazem contra nós, Deus observa o que os inimigos fazem contra nós. Seja as claras, seja as escuras, Deus vê tudo e todos, qualquer lugar que seja. E Deus fala com Moisés, Moisés vai dialogar com Deus, Moisés vai dizer que não se sente preparado, que não tem como ir. Moisés não se sente capacitado a ir ao Egito, voltar. Na verdade, Moisés também estava com medo de ser morto. Mas Deus diz, aquele que te desejava morte é morto. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que tem nos desejado o mal é morto. A Bíblia diz que aquele que não crê e não for batizado já é julgado, e aqueles que não estão em Cristo, por si só, já são mortos. Por isso, Jesus diz para aquele jovem, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Então Moisés, dialogando com Deus, Deus diz para Moisés, olha Moisés, é o seguinte, você vai ao Egito libertar o meu povo. Senhor, mas eu não sei nem falar direito, eu sou de língua pesada, o conhecimento do Egito eu perdi tudo, não lembro mais nada, passaram-se já 40 anos, que eu só sei fazer agora é cuidar de ovelhas, que nem minhas são. Eu imagino Deus falando no coração de si próprio, dizendo, é isso mesmo que eu quero, porque enquanto tiver alguém se julgando, poder, saber, Deus não age. Deus só vai agir
quando nós reconhecermos as nossas limitações. Você não é um super-homem, você não é uma super-girl, nós somos limitados. E Deus diz para Moisés: Moisés, tu vais ser eu, e Arão vai ser o teu profeta. Você já imaginou isso, meus queridos? Vocês já imaginaram Deus falar com você? Você vai ser eu, ou seja, você vai ser Deus. Foi isso que Deus falou com Moisés: você vai ser eu e Arão vai ser o teu profeta. Moisés cria coragem e se encontra com Arão e começa os dois o trabalho para libertar Israel. E vem as 10 pragas e, finalmente, Israel sai do Egito, rumo à terra prometida que Abraão tinha conquistado, que Abraão tinha adquirido. Meus queridos, Moisés, ele passa agora a caminhar com o povo, a guiar um povo, aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Há quem diga que tinha em torno dos 3 milhões, não se sabe ao certo, então não vou eu aqui dizer números como certo. Aproximadamente, vamos dizer que sejam uns 2 milhões de pessoas, entre crianças, mulheres e homens. E quando Moisés sai com esse povo, eles vão peregrinar no deserto. E é interessante que as fases, Moisés tem 3 fases de vida. 40 anos Moisés não sabia quem ele era. Mais 40 anos Moisés descobre quem ele era, mas não sabe o que fazer sobre o que ele é. E mais 40 anos Moisés agora vai colocar em prática tudo o que ele não aprendeu nos 80 para trás. E agora esses 40 anos para frente são anos novos para Moisés, novas atitudes que ele tem que tomar e novos aprendizados, ao ponto do seu sogro chegar para ele e dizer: olha, levanta líderes, senão tu morre, você não vai aguentar. Meus queridos, Moisés agora ele vai numa promessa. A promessa que Moisés tem de Deus é que ele iria entrar em Canaã, é que ele iria morar em Canaã, é que ele iria descansar em Canaã, é que ele iria conhecer a terra de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele iria pisar na terra da promessa. Ele tinha essa promessa, não era do homem, não era de ninguém, foi o próprio Deus. Não foi revelado por ninguém. Deus não usou ninguém para chegar a Moisés e dizer: assim diz o Senhor. Não, foi o próprio Deus que chegou a Moisés e disse: tu vais entrar em Canaã. Eu te prometo Canaã. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. As promessas de Deus para a nossa vida, muitas das vezes, é dita por alguém. Deus usa muitas das vezes uma mulher, um homem. Às vezes uma mensagem de uma mulher ou um homem, uma pregação, sim, Deus usa. Mas existem promessas que é o próprio Deus que fala, promessas que não há dúvida no nosso coração. Por mais que pessoas digam que não iremos conseguir, que não iremos chegar, mas o nosso coração, aquilo que está dentro de nós, aquela voz que um dia disse: você vai chegar, você vai vencer, você vai receber, a promessa é tua, você vai chegar lá. Era o que Moisés tinha dentro dele. E quando Moisés sai com essa promessa, ele sai animado. E quando ele sai animado, você conhece lá a parte do Mar Vermelho. Eles ficam num local encurralados, eles estão encurralados. Deus leva eles para um local para que eles viessem ver o manifestar da glória dele, do livramento dele. Escuta que eu tenho para te dizer, tem coisas que Deus te leva, te deixa encurralado numa sinuca de bico, não é para te fazer mal. Deus não gosta de nos fazer mal, Ele não tem prazer de nos ver chorar. Ele não fez aquilo com Jó porque Ele tinha vontade de ver Jó chorar, de ver Jó sofrer. Não, Deus Ele não gosta disso, simplesmente Ele nos coloca em situações para manifestar a glória dEle, e todos verem
o poder dele se aperfeiçoar dentro da nossa fraqueza, porque Paulo explica, quando estou fraco, aí é que eu estou forte, e eles estão encurralados, da frente tem o mar, do lado tem as montanhas, atrás tem Faraó e o exército. Meus queridos, quando o povo clama, Moisés clama a Deus, e Deus diz o seguinte: por que tu clamas a mim, Moisés? Ei, Deus está te dizendo hoje, por que tu clamas a mim? Diga a esse povo que marche. O que isso quer dizer? Tenha atitude, levante, dê a primeira passada que a segunda Deus dá por ti, dê a terceira que a quarta Deus dá por ti, dê a quinta que a sexta Deus dá por ti. Ei, sem atitude ninguém consegue vencer com Deus. O povo começa a andar para dentro d'água. As águas não abriram sem que eles entrassem. Não imagine vocês que Deus esperou Moisés clamar, levantar o cajado, tocar o braço, interceder, a água levantar e o povo depois que tiver enxuto, tudo bonzinho, legalzinho, e o povo passar. Não foi assim. Deus, ele nunca dá nada de mão beijada para ninguém, nem para o seu filho, o verbo que se fez carne, para ter o nome sobre todo o nome, teve que passar por tudo que passou. Não existe moleza diante de Deus. O povo entra dentro d'água, aí Deus começa a agir, e separa o mar, o povo passa. Depois Deus fecha sobre todos os soldados e carros de Faraó. Meus queridos, agora depois do Mar Vermelho, Moisés viu uma grande maravilha de Deus. Moisés vê com seus olhos uma grande maravilha de Deus. Israel anda de pé enxuto. Israel vê uma grande maravilha de Deus, mas poucos dias depois, Israel vai reclamar com Moisés porque está com sede. Eles esqueceram do mar que foi aberto. E agora eles murmuram pedindo água. Encontram uma fonte. E eles, imagino eu, que eles entram dentro como a corça corre atrás das águas. E quando eles provam, a água está amarga. Meus queridos, existem momentos na nossa vida em que nós iremos provar do amargo de Deus, que nós iremos provar do amargo. Mas escute uma coisa, não podemos murmurar. Na verdade, podemos qualquer coisa, mas não devemos. E Deus transforma aquelas águas que eram amargas em doce, apenas com galhos. Por que Deus fez isso? Porque o ser humano só acredita no que vê. Então Deus pede para que Moisés vai andar em 4 desertos, a saber, o deserto de Zur, deserto de Eli, deserto de Sim, deserto de Mara. E quando Moisés anda durante todo esse terreno, esses desertos, o povo começa mais uma vez sempre a murmurar. Levantam-se pessoas contra a liderança de Moisés. Igreja, e Moisés começa a ter trauma na sua alma agora. Moisés chega diante de Deus no capítulo 11 de Números e diz: o que foi que eu fiz com o Senhor? Senhor, o que eu fiz contigo para merecer tamanho fardo? Onde foi que eu errei? Que mal eu fiz a ti, para que tamanho fardo venha a mim? Moisés indaga a Deus. Moisés pergunta para Deus: que mal foi que eu fiz para tamanho fardo? Meus amados, Deus vai conversar com Moisés. Moisés pede para que a unção seja repartida. Deus reparte a unção. Deus reparte a unção de Moisés em outras pessoas. Meus queridos, nós temos que entender uma coisa: Moisés tinha a promessa. Eu imagino Moisés conversando com Deus, e Deus dizendo que a promessa estava de pé, que ele iria entrar em Canaã.
115 anos. Aproximadamente 115 anos. Moisés envia os espias a espiar a terra. E eles voltam com leite, uva, mel, as delícias da terra, que Deus disse para Abraão que mandava leite e mel, trazem para Moisés, e Moisés prova das delícias da terra. Moisés se alegra. A alma de Moisés se alegra, exulta no Senhor. Mas nem tudo são flores. Moisés, alegre, mas aproximadamente 2 anos depois, o povo começa de novo a murmurar. O povo começa agora a vir contra Moisés novamente, por causa de água novamente. O povo se esquece rápido. O ser humano esquece rápido do que Deus fez. Se não fizer hoje, se Deus não tiver feito hoje, ele esquece do que Deus fez para ele e para ela durante 10 anos. Eles esquecem. Porque não fez hoje, os 10 passados não contam. E o povo começa a murmurar. Moisés corre, vai falar com Deus. Moisés tinha uma promessa de entrar em Canaã. Moisés corre, vai falar com Deus. E Deus diz assim: olha, Moisés, dessa vez você não vai ferir a rocha como você fez no deserto de Mara. Agora você vai falar a rocha. E eu glorificarei o meu nome perante Israel. E Moisés escuta Deus e chega diante de Israel e diz: ó Israel, vede a maravilha do Senhor. E seguem aquele povo. Muitas pessoas vão murmurando, questionando sua liderança. Corá, Datã e Abirão, mais a sua panela e outras mais pessoas que aglomeraram, fizeram parte de se levantarem contra a liderança do Senhor. Meus queridos, Arão e Miriam se levantaram contra a liderança de Moisés. Fizeram um comentário, que não foi lá essas coisas todas. Deus feriu Miriam de lepra. Moisés intercede por Arão. Deus guarda Arão. E Miriam fica leprosa. Arão pede para que Moisés venha interceder pela sua irmã. Moisés intercede pela irmã. E Deus diz: ela ficará fora um período, até se purificar, depois volta, e Arão vê a purificação e o aceita de volta ao arraial. Porque todos têm que ver que quem te chamou foi eu, Moisés. E Deus fala para o povo: ei, eu falo com vocês por intermédio de sonhos e visões. Porém, com meu servo Moisés, eu falo face a face, na tenda do encontro. E Moisés vai caminhando com aquela turma e o povo murmurando, e Moisés começa a perder a mansidão e passa a ser o Moisés de quase 80 anos para trás. Já estava com 117 anos. E Moisés agora ele chega irado, e o povo criticando, o povo falando, porque para criticar o povo é ligeiro, para falar mal o povo é ligeiro, mas para fazer o que você está fazendo é que nem uma agulha no palheiro, difícil de se achar um. E Moisés irritado, Moisés se ira e Moisés fere a rocha. Mas Deus não deixa seu servo ser envergonhado e jorra a água da rocha. Israel toma banho, mata a sede, se esbanja, e Deus mostra para aquele povo
que uma rocha pode ser muito mais flexível do que o coração de muita gente. Por isso ele fala em Isaías que a sua palavra é como um martelo que esmiuça uma penha. Meus queridos, por causa disso, Moisés vai ter um diálogo com Deus. Deus chama ele no monte. E Deus chega para ele e diz: Moisés, eu tenho algo para te dizer. Tenho que te revelar algo. Diga, Senhor, tu não mais entrarás em Canaã. Como é que é, Senhor? Você não entrará mais em Canaã. Aí vem o trauma de Moisés, chamada frustração. Existe coisas na vida que você corre, você vai correr e não vai alcançar. Você vai lutar, mas não vai vencer. Tem promessas que você não vai alcançar. Muitas vezes por causa de um deslize pequeno que seja. E Moisés agora está frustrado diante de Deus. E Moisés agora está triste diante de Deus, por causa de meia dúzia de pessoas cruéis, ruins, fez com que ele perdesse uma promessa que o próprio Deus lhe fez. Mas pastor, a Bíblia diz, e Moisés que escreveu, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Moisés sabe. Talvez você anda frustrado por alguma coisa que você tentou até hoje e não conseguiu. Talvez você anda frustrada porque não conseguiu o casamento que desejava, o emprego que desejava. Talvez você ainda não conseguiu o cargo na obra de Deus que você tanto almeja. E com isso você está frustrado, você está frustrada. Você está frustrado com promessas que ainda não chegou, você não alcançou. Revelações que vieram sobre a sua vida e você não viu acontecer. Profecias sobre você que nunca aconteceram. E agora sua alma está frustrada, você está pensando em parar, em desistir. Você não quer fazer a obra, você quer parar, você quer puxar o freio de mão. Você acha agora que tudo e todos estão contra você, ou que Deus é mau, ou que as promessas não foram verdadeiras. Sim, foram verdadeiras, mas o momento da frustração, ele chega para qualquer pessoa. E talvez ela bateu na porta da sua alma. Meus queridos, nós temos que entender que ainda assim Deus tem o melhor para nós. Samuel, para nascer sua mãe, teve que pelejar muitos anos. Muitos anos, Ana pedia a Samuel, no caso um filho, a Deus. Um filho ou uma filha. Pedia uma criança, pedia para que Deus abrisse a madre dela. Muitos anos. E todo ano ela ia. A resposta de Deus era silêncio. Quanto tempo tu está buscando uma bênção do Senhor? Quanto tempo tu está batalhando por uma promessa, um milagre de Deus? Ana passa muito tempo subindo à casa do Senhor e Deus não concede, até que um dia Ana faz uma oração diferente de todos os anos que ela fez para trás. Talvez você esteja pedindo para o seu ego. Ana pedia para mostrar a Penina que ela também podia gerar. E Deus não quer competição. Deus não dá nada para a competição. Não peça nada a Deus para competir, para mostrar para ele ou para ela que você pode, que você é melhor. Não faça isso, porque Deus não compactua com essas coisas. E Ana aprendeu. Ana aprendeu, e quando ela sobe dessa vez, ela faz uma oração diferente, que até o sacerdote não entende. Pensa que ela está embriagada, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, quem é cru não entende.
Meus queridos, não espere pessoas entender o agir de Deus na sua vida, o seu falar com Deus, o seu orar em línguas. Não espere, porque é algo entre você e Deus. É um estreito entre você e Deus, que quem leva é o Espírito Santo, que te leva até o trono. Porém, o sacerdote diz para Ana que o Senhor de Israel, que Deus de Israel conceda a ti a tua petição. Ei, que o Senhor conceda a tua petição em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, e agora Ana consegue gerar. E vem Samuel, ela coloca o nome de Samuel, e quando o menino desmama, ela entrega em oferta ao Senhor. Por quê? Porque Ana não pediu mais para ela. Quando Ana estava naquele altar, Ana viu um sacerdote afastado, cego, espiritualmente morto, e do lado dele 2 filhos que iriam assumir o juizado de Israel, o sacerdócio de Israel, Hofni e Finés, 2 homens cruéis, infiéis, e ela, no coração, imagino eu, ela diz: Senhor, dai-me um filho e eu entrego para ti, porque essas 3 coisas, principalmente esses 2, não podem assumir o teu sacerdócio, não podem ministrar no teu altar. Aí, quando ela pediu para Deus, Deus concedeu. Ei, aprenda a pedir para Deus, para a obra de Deus, e depois para si mesmo. Primeiro o reino de Deus, e demais coisas vos serão acrescentadas, já disse Jesus. Samuel agora nasce, Samuel cresce aos 14 anos, Samuel vai assumir o sacerdócio. Meus queridos, aos 28 anos, 30 anos aproximadamente, ele assume os 3 ofícios: sacerdote, juiz e profeta. Samuel agora é o profeta, é o juiz. Desde criança, Samuel sempre andou nos caminhos do Senhor sem se afastar. Antes que a lâmpada apagasse, Deus procurou Samuel. Deus agora é com Samuel. Samuel anda, aonde ele vai, o Espírito de Deus está com ele. Ei, meus queridos, Samuel está crescendo. Samuel é o homem desejado na nação de Israel. Todo pai, toda mãe, gostaria que a sua filha casasse com Samuel. Eles almejavam que a sua filha fosse esposa de Samuel. Samuel era um homem temente a Deus, era um homem honrado, era um homem que todos gostavam. O tempo passa, porque o tempo passa para todos. E agora Samuel está idoso, Samuel agora está velho. Ele diz que ele encaneceu, ou seja, seus cabelos ficaram brancos. E agora Samuel não tem mais o vigor que tinha antes de andar 3, 4 cidades, ou talvez num dia só. Samuel não tem mais aquele vigor de orar várias horas de joelho. Samuel não tem mais o vigor para sacrificar um novilho sozinho, ele precisa de ajuda. Os seus filhos agora ajudam Samuel. Samuel agora não é mais um garotinho de 20 anos ou de 30. Samuel agora ele já é um homem de idade. Samuel agora já é um homem que está prestes a se aposentar. E o povo agora começa a se levantar contra Samuel. O povo agora começa a rejeitar Samuel. A rejeição começa agora a entrar dentro da alma de Samuel. E o outro trauma da alma se chama rejeição. E Samuel agora se sente rejeitado. O povo rejeita Samuel e pede um rei. Samuel chega para o povo e diz assim: o que eu fiz convosco? Porventura no meu juízo eu tirei algo a mais para mim?
Por acaso a minha balança pesou, pendeu? Por acaso eu tomei de vós algo ilícito? Será se eu, professores para interceder, se não intercedi por todos? Quando eu era mais jovem, vocês me carregavam nos braços, hoje vocês estão me chutando. O que foi que eu fiz? A rejeição talvez tenha chegado diante de você. A rejeição talvez hoje esteja agora dentro da sua alma. Você se sente rejeitado, você se sente rejeitada. Você foi rejeitado por seu cônjuge, talvez você foi rejeitado pelo pai ou mãe. Talvez ninguém quis lhe criar, talvez você cresceu adotiva. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O homem pode rejeitar você, mas existe um Deus no céu que nunca rejeita aquele que ele ama. Samuel, agora ele vai se trancar dentro de casa. Samuel agora entra no estágio de depressão. No capítulo 12 do primeiro livro que leva seu nome, o títulozinho diz: Samuel resigna seu cargo. A palavra resignar é parar, abandonar, desistir, voltar. Samuel abandona seu cargo, ele para, ele volta, ele não reassume mais, ele para, ele não faz mais o sacerdócio, ele não faz mais a parte de juiz, ele não julga mais Israel, ele não mais profetiza sobre Israel. Agora Samuel está trancado dentro de casa, sem querer sair, sem querer ver ninguém. Talvez aconteceu com você, você não queria ver mais ninguém, talvez você falou com seu filho, sua filha, um amigo, uma amiga, o pai, um irmão, enfim, talvez até que você, talvez morando só, você se trancou, você não quis mais ir ao emprego, você imaginou agora de viver trancado, você está se sentindo deprimido, rejeitado, rejeitada, porque simplesmente meia dúzia de demoninhados disseram que você não vale nada, de que você não pode, que a sua oração não passa da sola do chinelo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Samuel está se sentindo rejeitado, resigna seu cargo, ele abandona. Você não pode abandonar, você não pode parar. Oi, meu amado, minha amada, escute o que eu estou te dizendo. O chamado de Deus para a tua vida, quem chamou não foi homem, não foi Eli. O chamado de Samuel não foi Eli, foi Deus que chamou. Não foi Eli que levantou Samuel, foi Deus. Antes que a lâmpada apagasse, Deus levanta Samuel. Deixa eu te dizer uma coisa, não pare, não volte, não abandone aquilo que o Senhor já te entregou. Meus queridos, Samuel trancado agora chorando, porque todo deprimido chora, todo rejeitado chora, a solidão machuca, ela rasga a alma, só quem passou por um momento de solidão entende e sabe o que eu estou falando. Samuel agora, um homem que antes era adorado, um homem que era honrado, um homem que era respeitado, todo mundo queria estar com Samuel. Samuel batizou, Samuel ungiu pessoas, casamentos, Samuel trabalhou, e agora esses que cresceram rejeitam Samuel. Isso é uma dor muito grande para ele, é uma facada de traição para o profeta. Eu imagino Deus visitando Samuel na madrugada, porque é isso que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, busca Deus na madrugada. Ei, quer buscar Deus na madrugada, é só entrar no aperto. Enquanto está de boa, se esquece de Deus, mas quando entra no aperto, é jejum, é oração, é campanha. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Samuel está no seu quarto, debilitado, triste, voltou atrás, e Deus chega para conversar com Samuel. Imagino eu, Deus e Samuel conversando. Porque é assim que Deus faz com um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Deus fala com Samuel e pergunta por que ele está triste. Por que ele está se matando? Por que ele está pensando em se enforcar? Por que ele está pensando em tomar remédio, tirar a própria vida? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Samuel, quem te chamou não foi Eli, quem te chamou foi eu. O teu chamado de profeta não foi Eli que te deu, não foi o homem que te deu, foi Deus, foi eu que te dei. Quem te levantou para ser juiz e trabalhar a renda per capita do meu povo fui eu, não foi Eli. Quem te levantou para ser sacerdote, interceder por esse povo ruim diante de mim, não foi Eli, foi eu, Samuel. Então sai, se levanta, lava o rosto,
levanta a cabeça, caminha para frente, porque eu sou contigo, Samuel. Não rejeitaram a ti, antes a mim, porque eles não me querem mais como rei em Israel, eles querem outra pessoa, assim eu farei. Ei, está se sentindo rejeitado, rejeitada? O Senhor manda te dizer: eu, Senhor, te chamei. Eu, Senhor, estendo as mãos para contigo esta noite. O Senhor vai te visitar nessa madrugada. Deus vai visitar você nesta noite. Meus queridos, o trauma de uma alma, os traumas da alma, também tem a parte de José. Quero falar de José um pouco. Meus queridos, José, amado, aconteceu tudo aquilo, mas eu quero falar no momento quando ele estava preso. José simplesmente, ele decifra, ele revela os sonhos do copeiro, do padeiro, você conhece a história. Mas uma coisa que eu me prendo, uma coisa que me chamou a atenção, e isso causou trauma em José. Qual, pastor? Esquecimento. Ele fala para o copeiro e diz assim: lembra-te de mim. E o copeiro esquece de José. Está em Gênesis 40, 23. E o copeiro esqueceu-se de José. Meu querido, o esquecimento traz trauma na alma também, porque nós queremos ser lembrados. Quando a gente vai viajar, que a gente vai para qualquer canto, ou fazer alguma coisa que nós esquecemos alguma coisa, eu sou muito esquecido. A gente fica um pouco meio debilitado por aquele esquecimento daquela coisa, quando vai para fazer um pagamento do banco, esquece o boleto, ou esquece o dinheiro, ou até mesmo a senha do cartão, nos faz ficar triste. A gente fica debilitado naquele momento. A fila é tão grande e eu esqueço na hora que eu vou pagar, na hora que eu vou resolver um problema, na hora que eu vou fazer determinada coisa, eu esqueci do que precisava. O esquecimento, ela dói. E quanto mais quando somos esquecidos. Talvez você foi esquecido por alguém te prometeu alguma coisa e até hoje não lembrou da promessa. Alguém disse que ia fazer algo para ti e não fez até hoje. Alguém esqueceu de você. Alguém esqueceu do bem que um dia você fez e pagou com mal. Ei, meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O copeiro esqueceu de José, mas existia um Deus. O Deus de José nunca esqueceu dele. O homem pode esquecer de você, mas Deus não esquece de você. Um dia sequer, a palavra de Deus diz que ele vela a palavra todos os dias para cumprir, e que seus olhos estão fitos todos os dias sobre ela, sobre Israel, sobre o seu povo. Deus, ele não dorme. Deus, ele sabe do que precisamos. Ele não esquece. O nosso Deus não sofre de amnésia. Então escuta que eu vou te dizer. Tudo aquilo que você precisa para que aconteça, o Senhor vai fazer ainda realizar-se. Em 2020 não tem pandemia, não tem isolamento, não tem nada contrário à tua vida, não tem nada que te faça esquecer, que Deus esqueça daquilo que um dia Ele prometeu para você. Estamos nos superando. O tema da nossa campanha, ano da superação, estamos nos superando dentro de um problema grave. Meus queridos, nós temos que entender que Deus nunca esqueceu de nós. Deus não esqueceu de você. Isaías capítulo 49, versículos acho que 16 em diante, salvo engano, 15, 16 em diante. A Bíblia diz, Deus diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou? Porém, se essa vier a esquecer dele, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. É para ti esta palavra. Eu, Senhor, de nenhuma maneira me esquecerei de ti. O Senhor lembra ainda da promessa hoje. Deus ainda lembra de você hoje. Pastor, estou me sentindo esquecido, esquecida. Pode ser pelos homens, por Deus não. Isso ocasionou trauma na sua vida. Isso ocasionou trauma na sua alma. Traumas da alma. Amados, para encerrar, eu quero trazer uma palavra
chamada desilusão. Talvez você esteja desiludido, desiludida hoje. Você se desiludiu com alguém ou com algo e por isso ocasionou uma ferida e um trauma na sua alma. Meus queridos, existe uma pessoa na Bíblia chamada, a Bíblia diz que ele é filho de Timeu. Bar é filho de Timeu, era o nome do pai, juntando Bartimeu, que não era o nome dele. Este cego tinha a vista e perdeu ela. E desiludido, ele não tinha mais esperança. Existem muitas pessoas que estão desiludidas e não têm mais esperança. Deixa eu te dizer uma coisa hoje. Jesus está te perguntando agora: o que queres que eu te faça? Repito, Jesus te pergunta agora: o que queres que eu te faça? Responda para Ele. Responda para Ele. Desilusão, decepção. Tem pessoas que vivem decepcionadas com muitas coisas, principalmente com pessoas, até mesmo com Deus. Existem homens, mulheres que foram traídos pelos seus cônjuges e hoje vivem decepcionados. O homem em cujo qual eu amava, que eu me guardei para ele, me traiu. A mulher em que eu amava me traiu. E a decepção veio sobre essas pessoas. Pais e mães que criaram, deram duro para criar os seus filhos. Deram do bom e do melhor que eles podiam dar. E hoje foram lançados nos asilos, abandonados pelos seus filhos. Vão morrer frustrados, decepcionados. De que valeu criar, pagar um preço, trabalhar com dores para criar e depois ser abandonado. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor vai curar os traumas da sua alma hoje, em nome de Jesus.